Primeiramente, gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja nos corações de todos meus amados irmãos. Para quem não me conhece, sou o irmão Josias, tá? Josias França. Irmãos, eu estou aqui gravando este vídeo para contar uma coisa, uma experiência que eu tive com Deus. Foi uma visão que Deus me deu em uma madrugada, tá? E eu estou gravando esse vídeo porque o próprio Jesus tem me cobrado muito, irmãos. Tem me cobrado muito. E estou aqui, vou relatar a vocês, tá? Vocês vão entender tudo aquilo que o Senhor Deus tem me mostrado. E antes de eu começar a dizer tudo aquilo que o Senhor me mostrou, eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 24 e no versículo 36, que diz assim, preste bem atenção: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o Filho do Senhor. Mas considerai-vos isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quero relatar a todos vocês agora tudo aquilo que Deus me mostrou em uma madrugada do dia 22 de janeiro de 2012. Saí do meu trabalho e fiquei preocupado devido a muitas coisas que estavam acontecendo, irmãos. Eu estava orando, clamando a Deus antes de me deitar e preocupado com as pessoas que estavam distantes do Evangelho do Senhor. Pessoas que estavam andando de qualquer maneira e dizendo que estava tudo bem, que da maneira que estava em paz com Deus. E eu comecei a refletir e vi que não é dessa maneira, porque a palavra de Deus nos diz que não é dessa maneira, né? E eu estava preocupado. Senhor Jesus, será que o Senhor irá voltar logo? E o que será dessas pessoas? O que será dessas pessoas que não querem te ouvir, não querem te aceitar, né? E eu estava preocupado, irmãos. E aí Deus em sonho, mostrou uma revelação, uma visão tão linda a respeito da sua volta. Eu vou relatar aos irmãos, porque no momento que eu acordei glorificando a Deus, eu corri para o computador e escrevi toda essa visão. E o Senhor Jesus estava me cobrando muito, que era para mim
esclarecer isso aos irmãos, contar isso aos irmãos, para que sirva de edificação espiritual a todos. Amém? Comecei a ficar triste naquela noite, pois a palavra de Deus diz que é para nós vigiarmos e orarmos, porque não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir, como eu acabei de ler na Bíblia Sagrada, agora há pouco. Então adormeci rapidamente. De repente, comecei a me ver junto com uma grande multidão na minha própria cidade. Era tão real que não parecia que eu estava sonhando, irmãos. Todos nós, as pessoas, estavam fazendo suas coisas de costume. Só que, ao mesmo tempo, tinha pessoas que estavam dizendo umas para as outras que Jesus iria voltar. Estávamos ali naquele lugar fazendo nossas coisas de costume. E naquele mesmo momento eu via com os meus olhos pessoas conversando a respeito da vinda de Jesus naquele momento. E pessoas que não estavam nem aí, não estavam preocupados, entende? Então naquele momento eu comecei a olhar para o céu e ver uma nuvem tão grande. Irmãos, naquele momento que eu estava ali, olhando aquelas pessoas fazendo suas coisas, eu olhei para o céu e pude contemplar uma nuvem tão grande que ela ia e vinha. Ela ia e vinha. Ela aparecia e de repente ela sumia. Comecei então a sentir uma alegria tão grande naquele momento. Continuei a caminhar por ali. Mas de repente, eu comecei a observar uma coisa tão maravilhosa. E eu dizia às pessoas: olha para o céu. Olha para o céu. Aí eu vi que uma nuvem muito grande, mas grande mesmo, irmãos, muito grande, ela começou a se abrir ao meio. Aquela nuvem linda, branca, ela começou a se abrir ao meio. De repente, um ser com um esplendor muito grande começou a surgir no meio daquela nuvem. É uma coisa tão linda, tão maravilhosa que eu não consigo explicar, irmãos. Aquela nuvem, ela foi se aproximando, e de repente, do meio daquela nuvem, a nuvem começou a se abrir e começou a surgir um esplendor muito maravilhoso, muito grande. E eu comecei a gritar glórias a Deus, e disse para as pessoas que estavam ali: olhe para o céu, Ele está voltando, olha para o céu. Ergam suas cabeças e olhem para o céu. Jesus está voltando. Comecei a ver muitos anjos, milhares de anjos, rodeados daquele ser celestial. Foi tão lindo. De repente, irmãos, eu vi com os meus olhos que aquele ser tão maravilhoso, tão cheio de resplendor, ele pegava um instrumento em tuas mãos. Eu não consigo esclarecer aos irmãos que instrumento é. É como se fosse como eu poderia dizer, uma trombeta, um sax, sei lá, um instrumento lindo, brilhante. Ele pegava aquele instrumento, olhou para o seu lado, olhou para a direita e disse: é agora, o momento é agora. De repente ele coloca aquele instrumento em sua boca. Eu ouço um som de um instrumento tão maravilhoso. Apenas um toque, apenas um acorde. E aquele instrumento, aquele acorde estremeceu a terra. Eu pude ouvir aquele som tão maravilhoso e eu senti uma alegria tão grande, tão grande. Parece... eu não consigo expressar aos irmãos. E depois
ele, aquele ser celestial, juntamente com aqueles anjos, começaram a chamar as pessoas, irmãos, pelo nome. Aquele homem tão maravilhoso que estava ali, aquele ser celestial, começou a chamar as pessoas pelos nomes. E eu ouvia claramente chamando cada uma pelo seu nome. Então eu comecei a pular de alegria, eu não contive a minha emoção, eu chorava, eu pulava, eu gritava glória a Deus. Eu dizia, Senhor, muito obrigado, valeu a pena não se conformar com o mundo, valeu a pena não se conformar com tudo, o mundo pecaminoso, deixar a vaidade de lado, o pecado de lado, o mundanismo de lado, valeu a pena, glórias a Deus, eu gritava. Eu fiquei tão emocionado, com uma alegria na minha alma, em ouvir o Senhor chamando pelo nome. Aí um pouco depois, irmãos, eu via todas aquelas pessoas que ouviram o seu nome ser chamado. Eu via que aquelas pessoas se reuniram em um lugar. Preste atenção para os irmãos entenderem. Essas pessoas se reuniram em um determinado lugar como se fosse na beira do mar para pegar uma embarcação. Todas aquelas pessoas que ouviram o nome, elas se reuniram, irmãos. E eram milhares de pessoas. E eu estava ali contemplando tudo, vendo. É como se eu estivesse filmando tudo. Eu estava ali, vendo. Eu via eu lá, entende? E de repente, irmãos, de repente, aparece uma embarcação tão grande, um navio muito grande. Quero que os irmãos entendam agora. Só que naquele navio, irmãos, naquele navio, existia uma única entrada. Uma porta muito pequena, pequenina. Quase não cabia as pessoas, quase não cabia. E dentro daquela porta existia um homem muito forte. Muito forte. Do outro lado daquela portinha. Era como se fosse uma janelinha bem pequenina. E quando as pessoas estavam ali para entrar, elas iam entrando. Só que não cabia mais nada, nada. A pessoa entrava bem apertado naquele lugar, não existia nada. Não tinha como entrar mais nada. Sem contar que existia aquele homem ali, que ele estava vigiando, para que nada desse errado, que nada acontecesse errado e ninguém entrasse com nada, com mais nada ali. E aquele homem, ele dizia, aqui só entra quem foi chamado. Aqui não é para qualquer um, aqui não é para quem não foi chamado. Aqui só entra quem ouviu o seu nome ser chamado. E naquele momento que eu estava ali observando tudo aquilo, comecei a andar por ali, saí um pouco para fora daquele lugar. Eu estava ali junto com aquela multidão, e as pessoas estavam em fila para entrar um a um. Aí eu saí daquele lugar e comecei, naquele momento, a dizer com Deus, que maravilha! Senhor, o Senhor já veio para nos buscar. O Senhor já veio para nos levar e estamos indo. Glórias a Deus. Estamos indo. Mas, Senhor, e essas pessoas que estão aqui fora, Senhor? Irmãos, eu via claramente as pessoas andando na rua, trabalhando de dia e de noite, fazendo suas coisas como se nada tivesse acontecendo.
Comecei a dizer às pessoas, eu olhava as pessoas, eu dizia: vocês não viram que Jesus veio nas nuvens, nos chamou e nós estamos indo com Ele? Por que vocês não ouviram a voz? Por que vocês não viram nada? Por que vocês não compreenderam que a volta de Jesus, que Jesus já voltou? Ele nos chamou pelo nosso nome e nós estamos indo. Por que vocês não ouviram? Mas aquelas pessoas, irmãos, não me ouviam. Até mesmo parecia que eles não me viam, pois tinha muitas delas que estavam de cabeça para baixo, tristes, abatidas. E eu comecei a ficar triste, porque muitas pessoas estavam ali, mas muitas. Então voltei para a embarcação, comecei a procurar. Comecei a procurar pessoas que estavam ao meu redor. E não via pessoas que estavam próximas de mim. Parentes, amigos. Antes, pessoas que conviviam comigo. Fiquei muito triste, a ponto de chorar. O meu coração se entristeceu naquele momento e eu comecei a pensar comigo: Senhor, por quê? Por que pessoas que estavam dentro da igreja, por que pessoas até mesmo da minha família não estão aqui junto comigo? Por quê? Fiquei triste, comecei a chorar. E naquele momento que eu questionava com Deus: por quê? Por quê daquilo? Por quê? Então uma voz me dizia muito suavemente no meu coração: meu servo, diga para eles voltarem a praticar as primeiras obras. Diz para eles que ainda é tempo de arrependimento, que ainda estou esperando eles de braços abertos. E eu comecei a dizer: Senhor, eu não vou dizer, eles não vão me ouvir. Eles nunca me ouviram a respeito disso, sempre acharam que o Senhor conhece tudo e sabe o que estão fazendo. Então o Senhor me disse novamente: fala a essas pessoas que eu estou pedindo um conserto urgente. Não é para depois, é para agora. Que a minha seara está madura e preciso deles para trabalhar, pois ainda é tempo. Diga para eles abandonarem as coisinhas que para eles não é mais pecado, pois eu sou o mesmo e detesto o pecado. Diz para sair e abandonar as impurezas que só corrompem suas almas, para eles serem santos, porque eu sou santo e estou voltando. Irmãos, naquele mesmo momento tudo se apagou. E quando eu me dei por conta, eu estava em minha cama, chorando e glorificando Deus. O meu coração estava partido naquele momento. A angústia tomou conta do meu coração, irmãos. E eu dizia: glória a Deus. O Senhor me mostrou que o Senhor está voltando. Fiquei muito preocupado, porque as coisas estão muito difíceis. Olhamos para o nosso lado e vemos todos distantes uma das outras. Fiquei mais preocupado ainda. Falei com Deus em meu coração: Senhor, será que o Senhor está realmente se agradando disso? Será que está tudo bem conforme dizem? Será que não tem nada a ver viver assim, dizendo que está tudo bem com Deus e fazendo as coisas que não agradam a Deus, entristecendo o Espírito Santo? Mas Deus respondeu em meu coração: não. Deus não tem se agradado de nenhuma maneira. Pois Deus me disse:
Faça um conserto agora, e é urgente. Não se preocupe com o que pode acontecer. Deus dará um jeito para você. Lembre, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A própria palavra de Deus diz: quem é sujo, suje mais ainda, e quem é limpo, se limpe mais. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vigiai e orai, para que quando o Filho do Homem vier, não vos ache desapercebido. Faça aquilo que Deus te mandou, use os dons que Deus te deu. Pois as almas estão sofrendo, e é você que tem que tirá-las. É você que tem que ir atrás delas para resgatar essas almas. Tirar das garras do Satanás. Irmãos, tudo isso que Deus mostrou não foi por um acaso, foi para uma exortação, irmãos. Pois no dia que eu tive essa visão, o Senhor Jesus falou muito ao meu coração, meu servo. Faça tudo aquilo que eu te entreguei. Faça tudo aquilo que eu te dei, que eu coloquei em tuas mãos. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas faça. Leve essa mensagem a todos os corações. Exorte aos corações, aquelas pessoas que estão achando que tua vida está bem. Irmão, de maneira nenhuma, Deus não se agrada com isso não. Sabe, minha irmã e meu irmão, você que estava outrora fazendo coisas tão maravilhosas na casa de Deus. Sabe você, meu irmão, que você pregava a palavra do Senhor com ousadia. Sabe você, minha irmã, que orava pelos dons do Espírito Santo. Que você olhava para a vaidade e você dizia: isso é pecado. Deus não se agrada. Que viveu muitos anos sem usar a vaidade. E hoje você está totalmente coberto de vaidade. E você está pensando: eu estou em paz com Deus. Deus tem se agradado da maneira que eu estou. Deus tem falado comigo. Irmãos, a palavra de Deus é a mesma. Deus é o mesmo. Ele não mudou e jamais Ele mudará. Saiba de uma coisa, meu irmão. Jesus, Ele está voltando. Ou nós somos santos como Deus é santo, ou não somos. Quantas pessoas que quando olham para um irmão, para uma irmã que está pregando a palavra de Deus, exortando acerca do pecado, a viver em santidade, já começa a dizer: olha o santão. Olha o santão. E esquecem a palavra de Deus. Nos diz que Deus é santo, o Espírito é santo, a palavra é santa. E diz mais: sede santo, como eu, Senhor, sou santo. Se você não é santo, irmãos, você não vai para o céu. Lá só vai existir santo. Temos que ser santos, temos que ser luz do mundo, sal da terra. E como seremos luz do mundo, como seremos sal da terra, irmãos? Se não praticamos as primeiras obras, se não andamos em santidade com Deus, se não fazemos a diferença aqui na terra. Como? Como pode, irmãos, você viver da maneira que está vivendo? Fazendo todas as atrocidades, todas as coisas que abominam a Deus. Você sabe que está em pecado com Deus, que Deus não tem se agradado com aquilo que você está fazendo e você continua fazendo. Porque perdeu o temor de Deus, perdeu o Espírito Santo de Deus, já não habita mais em você. Mas, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos, tudo aquilo que você me ouviu, que Deus me mostrou, irmãos. A Bíblia nos diz, irmãos, que o caminho para o céu é estreito, é apertado. O caminho é estreito e a porta é mais apertada. Quando eu estava vendo naquela visão que Deus me mostrava, irmãos,
Aquela embarcação com uma porta bem pequenina que não cabia mais ninguém, estava dizendo a respeito disso. O caminho que leva ao céu é estreito e a porta é apertada. Lá não vai entrar bagagem, lá não entra vaidade, lá não entra pecado, lá não entra fornicação, lá não entra adultério, lá não entra nada. Só entra aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que estão com as suas vestes alvas como a neve. Que o Senhor Jesus, irmãos, possa tocar fortemente em teu coração. E você, meu irmão, lembra a tua vida como era antes. Lembra como você era usado tanto nas mãos do Senhor. Lembra quando você olhava para o mundo e você se afastava cada dia mais dele. E hoje você tem que estar assim. Por quê? Se Deus não mudou, se a palavra é a mesma, por que você tem deixado as primeiras obras? Por que você tem deixado o primeiro evangelho de lado? Por que você tem deixado a santificação de lado? Não tem dado ouvido mais à palavra de Deus? Irmãos, em nome de Jesus, vamos ganhar o nosso tempo, irmãos. Vamos ganhar mais tempos e aproveitar o nosso tempo na obra do Senhor. Quantas pessoas estão preocupadas hoje em se aparecer, em fazer bonito, em ficar famoso aí na mídia, irmãos? Jesus é o mais importante da nossa vida. Sem Ele, irmãos, nós não conseguiríamos nada. Se não fosse Deus na nossa vida, irmãos, a Bíblia nos diz, irmãos, que Satanás tinha nos tragado vivos. E eu venho, irmãos, resumir em tudo aquilo que Deus mostrou. Sem a santificação, irmãos, ninguém verá Deus. Sem a santificação, não adianta você dizer que você ora, que você jejua, que você faz isso, você faz aquilo, que você visita o enfermo. Não adianta. Sem santificação, ninguém verá Deus. Use, irmãos, tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Use os dons que Deus, essa ferramenta tão maravilhosa que Deus te deu. Use. Volte a praticar as primeiras obras, meus irmãos. Porque vai ser muito triste o dia em que Jesus arrebatar a tua igreja. Talvez você pode estar dizendo consigo, vai demorar, eu não sei. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 1 mês, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, eu não sei quando Jesus irá voltar. Mas e se Ele voltar agora? E se Jesus voltar agora e te encontrar da maneira que você está? Meu querido jovem, minha querida jovem, e se Jesus te encontrar agora da maneira que você está? Será que você irá subir? Será que você poderá ouvir o seu nome ser chamado? Aleluia! Eu quero que você reflita agora como está a sua vida perante Deus. Eu quero que você reflita agora como está a tua vida na presença de Deus. Quantas vezes você, jovem, perde o seu maior tempo, tão especial o tempo que você tem, e você fica perdendo tempo aí com coisas que não te levam a nada? Quantas vezes você, meu irmão, perde tanto tempo com coisas que não te edificam? Quantas vezes você, minha irmã, perde tanto seu tempo com coisas que não edificam a tua vida, muito menos a tua alma? Mas, irmãos, em nome de Jesus, eu faço um pedido a vocês. Se vocês são servos de Deus, se vocês são realmente filhos de Deus, da luz, ouvirão e colocarão em prática tudo aquilo que eu disse neste momento. Porque foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus a qual me mostrou e está mandando eu dizer a todos vocês:
vamos nos santificar a cada dia mais, irmãos. Vamos consagrar a nossa vida espiritual cada dia mais, não se importando com o mundo, não. Não podemos trazer o mundo para dentro de nós, não, irmãos. Temos que ser diferentes, não somos daqui. Não pregamos, irmãos, que nós temos que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, tudo. Não pregamos isso. Não sou contra isso, não. Pois a Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Não é o evangelho da prosperidade que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho puro de Jesus Cristo, salvação, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu peço encarecidamente aos irmãos, entendam. Entendo, irmãos, que Jesus está voltando e não há mais tempo a perder. Eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor com os irmãos. Apocalipse 22, no versículo 6, diz assim: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para que mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, veja bem, quem é santo, seja santificado ainda mais. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem ouvido, ouve. Diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E que tudo aquilo que eu disse aos irmãos venha servir de edificação espiritual aos irmãos. Deus abençoe a todos. E que a paz do Senhor Jesus esteja permanecendo em seus corações.